Olá pessoal, tudo bem? Esse ano de 2019 já está quase no fim aí, né? Já estamos em dezembro e nós gravamos poucos vídeos esse ano falando sobre a vida aqui no Canadá, sobre o que nós estamos fazendo. Então eu resolvi fazer esse vídeo antes que acabe o ano para atualizá-los da nossa vida aqui, porque aconteceu tanta coisa esse ano e eu acho que vale a pena ser compartilhada. Muita gente, inclusive nossa família e amigos, às vezes nos pergunta: o que vocês ainda estão fazendo aí? Você ainda está estudando? O Cláudio está trabalhando? Você está trabalhando? Né? Que tipo de visto vocês têm? Então eu resolvi fazer esse vídeo para atualizá-los e contar um pouco da nossa jornada em 2019. E para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra e junto com o marido Cláudio e meu filho Lucas, nós moramos aqui em Toronto, no Canadá, há mais ou menos 2 anos e meio. Nós chegamos em Toronto em setembro de 2017. Eu vim com um visto de estudos para fazer um college público, dando direito ao Cláudio de um visto de trabalho, e o Lucas veio como estudante para estudar porque ele só tinha 9 anos na época. E eu acabei fazendo 2 cursos com a duração de 1 ano, porém os cursos são compostos de 2 semestres de 4 meses. O primeiro curso foi um Certificate in Business, porque eu precisava aprimorar o inglês. E na sequência eu emendei uma pós-graduação em Project Management, que era o meu objetivo, de mais 2 semestres de 4 meses. Então no total eu estudei por 1 ano e 6 meses, mas os cursos contaram como 2 anos de estudo. Eu terminei os 2 cursos em dezembro de 2018 e nós fomos passar as férias no Brasil. Ficamos 20 dias no Brasil, matando a saudade da família e amigos, mas nós fomos decididos a voltar e aplicar para o PGWP, que é a permissão de trabalho para quem fez um college público aqui no Canadá. Quando você faz um curso de 1 ano, você tem direito a um visto de trabalho de 1 ano. Quando você faz curso de 2 anos ou 2 cursos de 1 ano, como no meu caso, você tem direito de 2 anos ou 3 anos, e se você fez um curso de 3 ou mais anos, o máximo são 3 anos. Sendo que quando você estuda 2 anos, o agente que analisa o seu processo, ele pode te dar uma permissão de trabalho de 3 anos, e foi o que aconteceu comigo. Para que o Cláudio continuasse com o visto de trabalho dele, eu precisaria conseguir um trabalho no NOC e full time. NOC é uma lista de profissões em demanda que o governo canadense elege. Existe uma lista no website, vou deixar o link na descrição, mas eu não vou explicar com detalhes porque eu não tenho conhecimento, então eu aconselho que vocês procurem outros canais ou blog que tem muita gente competente falando sobre isso por aí. A ideia aqui é passar a nossa experiência. Então, em janeiro, quando a gente voltasse de férias, a minha tarefa seria conseguir um trabalho dentro do NOC. Quando você termina o college, você tem mais ou menos 3 meses aí de folga para que você consiga aplicar para outro visto, ou você decida ir embora, ou você decida o que você vai fazer da sua vida. Então, basicamente, eu teria de janeiro a março para conseguir esse trabalho. Mas a gente fica ansioso por isso muito antes. Por exemplo, em setembro de 2018 eu já estava pensando como seria conseguir esse trabalho, porque dele dependeria da gente continuar aqui ou não. E agora, antes de começar a segunda parte do vídeo, eu quero fazer uma observação aqui de como eu me preparei para procurar um emprego aqui no Canadá. Como eu falei, eu estava ansiosa desde setembro, já tinha começado a preparar o meu currículo, me preparar para em janeiro ir em busca do meu trabalho. Eu separei em 3 níveis. O sonho, o que eu gostaria muito que acontecesse e a realidade. Então eu fiz 3 tipos de currículo diferentes, eu vou falar para vocês como que foi. O primeiro é o meu currículo com o meu perfil profissional. No Brasil eu trabalhei nos últimos anos como controle técnico de manutenção aeronáutica, específico assim. E seria muito difícil eu entrar nessa área aqui, porque a maioria das empresas de aviação exige uma carteira de mecânico canadense, que é um curso que eu não fiz. Não seria impossível, mas eu já sabia que era difícil. Mas o meu primeiro currículo foi o meu currículo pronto, profissional, com todas as minhas habilidades técnicas, com as minhas experiências focadas nessa área. O meu segundo currículo era um currículo sonho, que eu peguei toda a minha experiência
com planejamento de manutenção de aeronaves, mais o meu curso de Project Manager aqui no Canadá, e eu preparei um currículo focado nessa área, mesmo que fosse como Project Manager Assistant, tudo bem, eu foquei também nessa segunda opção. E o meu terceiro currículo foi o currículo realidade, porque tirando toda essa parte técnica que seria um pouco difícil eu usar aqui, o que sobra? Administração, né? Administrativo. E assistente administrativo é NOC. Então, preparei um currículo todo focado em administração, como assistente administrativo ou outras funções que eu via que tinha relação, então fiz um currículo Business e Administration. E agora vem a parte interessante, que é como eu arrumei meus 3 empregos em 2019, todos eles foram no NOC. Parece que é muito, mas olha, deu tempo de trabalhar em todos. Eu vou contar para vocês como cada um deles aconteceu. O meu primeiro emprego, eu estava voltando do Brasil no dia 16 de janeiro e eu estava no aeroporto esperando a conexão do voo dos Estados Unidos para o Canadá, e eu recebi uma mensagem de uma amiga minha dizendo que ela ia deixar o emprego e se eu gostaria que ela me indicasse. Eu falei, sim, claro, mas eu tinha 15 minutos para pegar o voo. Eu não ia conseguir preparar um currículo para vaga, nada, eu só abri o meu computador que estava na mala comigo e mandei o último currículo para assistente administrativo que eu tinha pronto, mandei. E na mesma semana eles me ligaram para uma entrevista, eu falei com o dono da empresa, falei com a gerente. No mesmo dia eles me ligaram e eu começaria a trabalhar então na próxima segunda-feira. Eu passei no processo seletivo, foram outras pessoas entrevistadas, mas a chave desse emprego foi a Bruna ter me indicado. Obrigada, Bruna, me ajudou muito. Consegui o meu trabalho no NOC. Era um cargo que eu nunca exerci na vida, era Legal Assistant, ou assistente do advogado. Nunca trabalhei com advocacia, mas eu tinha todas as habilidades que precisava para trabalhar no escritório e eu tinha o requisito primordial para aquela vaga. Eu falo português, porque era um escritório de advocacia de um advogado português e a maioria dos clientes dele eram brasileiros. E esse trabalho era um trabalho temporário, era um contrato de 6 meses para cobrir uma licença maternidade. Mesmo assim eu aceitei, porque o que eu precisava mesmo era daquela job offer no NOC. E com essa carta de trabalho, com todos os documentos que precisa, que também não vou entrar em detalhes, nós aplicamos para o meu PWP, para a extensão do visto de trabalho do Cláudio e a extensão do visto do Lucas. Deu tudo certo, recebemos assim, demorou um tempo, uns 4 meses para sair, mas saiu o nosso visto aí com 3 anos de extensão. Então temos 3 anos para estar aqui no Canadá. Passados 5 meses, eu não estava curtindo muito trabalhar lá mais, porque era um escritório de advocacia de família. Cada problema que ia lá, cada separação, cada problema com o filho, pensão, eu ficava rezando pelas pessoas, eu não gostava daquele ambiente, era muito difícil para mim. Então eu coloquei aquele plano que eu tinha feito lá no ano passado de aplicar para 3 categorias de vaga. Nesses 5 meses eu melhorei o inglês, porque eu falava português com os clientes, mas internamente era só inglês. Eu adquiri a experiência canadense, que alguns meses aqui já conta bastante para uma próxima experiência. Então eu apliquei para várias vagas. Eu dividi assim, assistente administrativo, business, marketing, eu procurava pelo Indeed. No LinkedIn, normalmente eu ia para vagas de aviação ou para empresas maiores, project manager, coisas desse tipo. E eu tive 3 entrevistas. Todas as entrevistas ocorreram no mês de junho e eu vou tentar falar rapidamente sobre elas. A primeira entrevista foi numa empresa de aviação. A vaga eu vi no LinkedIn, porém eu apliquei direto no site da empresa. Demorou mais ou menos um mês e eles me chamaram para a entrevista. E a segunda entrevista era numa fábrica para trabalhar com customer service, mas não diretamente com o público, era um trabalho interno. E essa vaga foi uma amiga minha que me indicou. Ela sabia que eu estava procurando emprego, ela fazia parte de um grupo no WhatsApp, então ela me indicou para uma pessoa que iria indicar na empresa. E aconteceu isso, a minha amiga indicou, a moça me indicou na empresa, eles me chamaram para entrevista. Muito obrigada, Ilana, pela indicação, me ajudou bastante. E a terceira entrevista foi num escritório de advocacia, não seria para Legal Assistant, seria para assistente administrativo, não ia precisar mexer com os casos que eu não tinha gostado. E essa vaga eu consegui através do LinkedIn.
porque uma agência especializada em funcionários para escritório de advocacia entrou em contato comigo, dizendo que tinha uma vaga no meu perfil e se eu gostaria de mandar o meu currículo. Claro que eu aceitei, fui fazer entrevista na empresa e depois fui fazer entrevista no escritório com a gerente. E o que aconteceu com as 3 empresas? A primeira, a de aviação, demorou mais ou menos um mês o processo seletivo, foi bem extenso. E eu fiquei muito feliz por ter chegado até o final, porque foi bem rígido, mas foi bem bacana de participar, foi uma experiência muito boa. Mas no final eu não consegui a vaga. Talvez pela falta da carteira ou apareceu uma pessoa com mais experiência, mesmo assim eu fiquei feliz. A terceira entrevista, que foi na empresa de advocacia, eles disseram que preferiram dar oportunidade para alguém interno e fecharam a vaga. Então, eu fiquei com a fábrica e eu consegui o trabalho. Eu trabalhei nessa fábrica por 3 meses e eu era tipo analista de crédito. As pessoas solicitavam crédito, eu analisava e dava crédito. E era uma empresa grande, mundialmente grande, mas a empresa era pequena e eu conheci muita gente legal nessa empresa. Foi muito bacana esse tempo que eu passei lá. Uma experiência muito boa, e aí era 100% em inglês, que era uma coisa que eu queria muito, eu não queria mais ficar falando português, né, no trabalho. Uma coisa que me deixava um pouquinho chateada é que o salário, ele não era ruim, mas ele podia ser melhor. Mas eu aceitei trabalhar lá, estava muito bom. Porém, passando os 3 meses, o escritório de advocacia pediu para eu ir novamente fazer uma entrevista e eles queriam que eu reconsiderasse uma nova proposta. Poxa, né? Nem fui eu que neguei a primeira. E então eles me fizeram uma outra proposta e depois de 3 meses nessa fábrica, eu voltei para a área de assistente administrativo numa empresa de advocacia. E estou trabalhando lá até hoje, tá, gente? Então, esses foram os 3 empregos de 2019. E os 3 foram no NOC. Por quê? O primeiro foi Legal Assistant, que é NOC. O segundo contrato foi como Customer Service Administrative Assistant, NOC. E esse agora é Administrative Assistant and Accountant, NOC. Então foram essas as minhas experiências de trabalho até o momento em 2019. Mentira, eu vou continuar trabalhando nesse emprego pelo menos até o fim de 2019. Então foi isso. Em 2019 eu tive que reescrever, redesenhar, reinventar a minha vida profissional várias vezes. Eu mudei minha carreira, eu mudei a minha área, eu mudei de empresas. Eu conheci muita gente, eu tive muitas experiências, eu fiz muita coisa boa, muita experiência legal. E eu tenho um conceito meu interno que é não acomodar com o que incomoda. Se não tá bom pra você, vai e muda, tenta alguma coisa melhor. E se quando você mudar não ficar bom de novo, muda de novo, qual que é o problema? Né? A gente tá aí pra viver, pra mudar. Eu me considero uma pessoa que busca, eu sou uma buscadora. E essa busca faz a gente viver tantas experiências incríveis. Isso que trouxe a gente aqui até o Canadá, isso que faz a gente tentar enxergar a vida de uma maneira mais simples e mais prazerosa. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Tenha fé, porque tudo se ajeita, as coisas sempre entram no lugar. Provavelmente eu faça um vídeo no futuro aí de como arrumar um emprego aqui no Canadá, baseado na minha experiência, é claro. E pretendemos em 2019 fazer mais vídeos sobre a vida aqui no Canadá, sobre tudo o que acontece com a gente, coisas que a gente experimenta, porque a vida está normalizada por enquanto. Tá bom? Essa é a experiência que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estarem até aqui. Um beijo, tchau! Voltei só para falar. O Cláudio continua trabalhando em 2019 no mesmo emprego até agora. E o Lucas continua estudando aqui no Canadá e falando inglês muito melhor do que a gente. Só isso.